Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui, decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. É, Qualquer número inteiro maior do que um ou é primo, ou pode ser decomposto num produto multiplicação de números primos, né? Quer dizer, qualquer número, né, maior do que um, ou ele é um número primo, ou ele só tem dois divisores, né? Ou ele só é divisível por um e por ele mesmo, ou ele é um número composto, e aí ele pode ser decomposto em fatores primos, tá? Ele pode ser decomposto num produto, né? A palavra produto em matemática significa multiplicação, tá? Então ele pode ser decomposto, né, num produto, numa multiplicação de fatores primos. Olha só, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu posso escrever o 36 como 4 vezes 9, mas aí você fala assim, mas espera aí, o 4 não é um número primo, né? Sim, mas o 4 é o 2 vezes 2 que, né? O 2 é primo, né? 2 vezes 2, né? Vezes 3 vezes 3. Seria, né? 4 vezes 9 eu posso escrever assim, né? Ah lá, ó. Eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, tá? Eu posso escrever 4 vezes 9, mas você fala, mas 4 e o 9 não são fatores primos, tá? Eu posso escrever o 4 como 2 vezes 12, como um produto de dois números primos, e eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3, que também é um produto de, né, de dois números primos aqui, de dois fatores primos. Então eu posso escrever o 36 assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Show? E aí eu também posso, né, assim, fechando aqui a nossa fatoração, eu posso dizer que o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é a fatoração completa de 36, tá? Por que que é interessante a gente escrever assim, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes, ao quadrado. Porque nós vamos ver aqui a lei do expoente, né? Quer dizer, para eu saber a quantidade de divisores de um número, né, uma maneira prática da gente fazer isso é a gente aplicando aqui a lei do expoente que nós vamos ver já já. Aguenta aí, vamos lá. Bom, a decomposição em fatores primos de um número é também chamada de fatoração, tá? Então, a decompor em fatores primos é o mesmo que fatorar, tá? Pegar o número e fatorar em fatores primos. Para se realizar a decomposição em fatores primos, executamos a seguinte sequência. Veja bem. Dividimos um número pelo seu menor divisor primo, tá? Em seguida, dividimos o quociente obtido pelo seu menor divisor primo e assim sucessivamente, até chegar ao quociente unitário. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui, né, o 36, não é isso? Então, como é que a gente faz, né? Nós vamos dividir por 2, é o menor divisor primo, tá? Primeiro a gente divide por 2, aí dá 18, 36 dividido por 2, 18. Aí o que que a gente faz? 18 dá para dividir por 2, né? É o menor divisor primo de 18, tá? Aí 18 dividido por 2, 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 3 é o menor divisor primo de 9. 9 dividido por 3 dá 3. E aí 3 dividido por 3 dá 1. E aí a gente fecha, né, a nossa fatoração, né? 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? 36 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Show? Outros exemplos. Então, vamos fatorar aqui, ó, o 420, o 360, 1.386. Então, o 420 dá para dividir por 2. Por quê? Porque ele é par, né? 420 dividido por 2, 210.
Por 2, 105. 105 não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Mas dá para dividir por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos aqui, ó, dá um número divisível por 3. 1 mais 0 é 1, mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3. 105 por 3 dá 35. 35 não dá para dividir por 3, porque 3 mais 5 é 8. Mas dá para dividir por 5. Por quê? Porque todo número terminado em 0 ou em 5 dá para dividir por 5. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E 7 só dá para dividir por 7, que vai dar 1. E aí fica assim. Eu posso escrever o 420 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ok? Aí vamos ver aqui o 360. 360 dividido por 2 dá 180. Por 2 dá 90. Por 2 dá 45. 45 dá para dividir por 3. Dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aí fica assim. 360 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Desculpa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Né? Ou 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, ok? E aí, por fim, né, 1.386 por 2, 693 por 3, 231 por 3, vai dar 77. 77 por 7 vai dar 11, por 11 vai dar 1. E aí, 1.386, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Ou 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Show? Determinação dos divisores de um número. Podemos determinar todos os divisores de um número através de um processo prático. Observe a sequência do processo na determinação dos divisores por 60. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quem são os divisores de 60, tá? Aí, olha só. Decompomos o número em fatores primos. Então, vamos fatorar aqui o 60, né? Aí por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1, tá? Aí, então, traçamos um segmento vertical à direita da decomposição obtida e escrevemos o 1, tá? Que é o divisor de todos os números, no alto, um pouco acima do primeiro fator primo. Então, o que eu faço? Eu coloco depois da minha decomposição, eu crio aqui uma barrinha vertical e coloco o 1 aqui em cima. Aí olha só o que eu vou fazer aqui. Eu quero saber quem são os divisores de 60. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Multiplicamos cada um dos fatores primos pelos divisores já obtidos e escrevemos esses produtos ao lado de cada fator. Os divisores obtidos mais de uma vez não são repetidos. Aí o que acontece? Vamos lá, né? Então, aí tem aqui a minha primeira fatoração. Aí coloquei o 1 lá. Aí olha só o que eu vou fazer. 2 vezes 1, 2, tá? 2 vezes 2, 4. Aí olha só. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Então, quem são os divisores, né? Todos os divisores do número 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, né, 15, 20, 30 e 60. Tá? Se a gente colocar em ordem aqui certinha, fica assim, né? Olha lá, 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 15, 30 e 60. Se a gente colocar em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 10, 12, 15, 20, 30, 60. Show? Lei do expoente. Então, se a gente quiser saber quantos são os divisores de um número, uma pergunta é: quem são os divisores de um número? E aí eu tenho que fazer esse processo que eu acabei de fazer aqui agora. Fatorar um número, coloco uma barrinha vertical do lado,
coloco o 1 lá em cima e vou fazendo a multiplicação. Vou encontrar todos os divisores daquele número. Agora, se a pergunta for, quantos são os divisores de um número? Ele não está perguntando quais são, mas quantos são? Quantos divisores tem o número 60? Tá? Por exemplo, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar a lei do expoente, que é um método prático de resolver isso, de encontrar a quantidade de divisores de um número sem precisar fazer toda essa fatoração. Então, olha só. Em alguns casos, precisamos saber apenas quantos divisores possuem um certo número, sem que seja necessário determiná-los. Para isso, podemos nos valer de uma regra matemática importante, a lei do expoente. Beleza? E aí, como é que funciona? Assim, para determinar a quantidade de divisores de um número dado, procedemos assim. Olha só. Fatoramos o número dado. Beleza. Adicionamos uma unidade a cada um dos expoentes dos fatores primos e depois multiplicamos os resultados. O que é isso? Olha só o que nós vamos fazer. Então, por exemplo, né? Determine a quantidade de divisores do número 90. Então, ele não quer saber quem são os divisores, ou quer saber quantos são os divisores, a quantidade de divisores do 90. E aí, como é que a gente faz, né? Vamos fatorar o 90, e o que nós vamos encontrar? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, né? Aí eu vou escrever 2 elevado a 1, né? 3 ao quadrado e 5 elevado a 1. Por quê? Porque eu vou somar uma unidade a cada expoente desse, tá? Olha só. Eu vou fazer assim, ó. Ah lá, eu vou somar uma unidade a cada um desses expoentes e vou multiplicar, tá? O produto, quer dizer, como é que eu encontro a quantidade de divisores? Eu somo uma unidade a cada expoente e depois multiplico os resultados, tá? E aí eu encontro a quantidade de divisores. Olha lá, ó. 1 mais 1, 2. Somei 1 a esse 1 aqui. 1 mais 2, 3. Somei 1 a esse expoente aqui. E 1 mais 1 é 2. Somei 1 a esse expoente aqui. Aí fica assim, ó, 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 12 divisores. Então, o 90 ele tem 12 divisores. Eu não preciso fazer todo aquele processo para saber quem são. Ele só quer saber quantos são, ok? Podemos justificar o acréscimo de uma unidade, né, no expoente de cada fator por conta dos fatores de expoente zero, né? 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 5 elevado a zero, quer dizer, o 1, né, qualquer número elevado a zero é igual a 1, não é isso? Então, o 1 também é um divisor aqui de 90, né? Então, tá? Eu posso justificar essa soma desses expoentes por conta, tá? Desses expoentes, do expoente zero, no caso, né? Bom, e aí uma observação, né? A lei do expoente só pode ser utilizada, né, quando o produto for composto exclusivamente por fatores primos, tá? Aqui, o que acontece, né? Eu tenho aqui uma decomposição em fatores primos, tá? E aí eu vou pegar os expoentes aqui dos meus fatores, vou somar uma unidade e vou multiplicar o resultado, tá? Então, assim, a minha fatoração ela tem que ser exclusivamente em fatores primos. Show? Bom, é isso, né? O que nós estamos vendo aqui? A decomposição em fatores primos, tá? E aí nós vimos também a quantidade de divisores de um número, né? E quem são os divisores de um número, quer dizer, como calcular os divisores de um número, como encontrar os divisores de um número e como encontrar a quantidade de divisores de um número, isso tudo pela fatoração em fatores primos. Tá pegando o número e fatorando em fatores primos. Tá bom? Bom, deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal. Se inscreve aqui para dar uma força para a gente. Dá um like lá para ajudar a divulgar o canal. Aciona o sininho das notificações. E comenta aí, né? Faz um comentário aí, porque comentário também ajuda a divulgar o canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.